aí, mundo! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no mês passado, no mês de setembro. Eu li 10 livros curtos, só teve um que foi longo, mas foram leituras muito variadas. Eu li livro nacional, li livro russo, chinês, nigeriano, palestino, chileno, irlandês, e apesar de ter tido algumas decepções, tiveram muitos livros que eu adorei também. Como, por exemplo, Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse aqui é um livro nacional que foi a leitura conjunta do mês do Clube dos Cósmicos, que é o clube do canal. É um clubinho que a gente tem um grupo no Telegram pra conversar e todo mês a gente escolhe um livro pra ler juntos. Tem sorteios também. Se você quiser participar, é só olhar o link do Catarse que vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar na descrição. E a gente fez uma ótima escolha pro mês de setembro, porque esse livro aqui gerou muitos debates, todo mundo gostou. A gente acompanha aqui a dinâmica de uma família que é de origem libanesa. Eles vivem em Manaus nos anos 40, né, em uma época em que Manaus era uma cidade próspera, vendo principalmente a relação muito complicada de dois irmãos gêmeos, o Omar e o Jacob. Eles vivem uma grande rivalidade desde a infância. O Omar, ele nasceu com alguns problemas de saúde, então a mãe tem um zelo muito grande por ele, cuida muito dele, de um jeito muito exagerado, inclusive. E aí surge esse ressentimento, né, porque o Jacob percebe que a mãe prefere o outro, e o Omar não sabe viver sem ser o centro das atenções. A história se inicia quando esses irmãos têm 18 anos, e o Jacob está voltando do Líbano. Ele tinha sido enviado para lá, né, depois de uma grande briga que aconteceu entre os dois, e assim que ele entra na casa, a gente já sente um clima de raiva, sabe? A gente já sente a energia hostil do ambiente, mesmo sem entender ainda o que está acontecendo. E de maneira não linear, a gente vai acompanhando toda a trajetória, toda a história dessa família, né? Desde que o pai e a mãe se conheceram, como foi quando eles tiveram os irmãos, e depois ainda quando tiveram a terceira filha, que é a Hania, que também fica muito de segundo plano, né? Tanto o Jacob quanto a Hania ficam de segundo plano, tanto na relação familiar, quanto na própria narrativa, que a própria narrativa foca mais nas peripécias do Omar. Ele é muito libertino, muito vagabundo. A gente dá até uma certa raiva, sabe? É um sentimento de revolta que a gente tem por causa de como esse personagem é um largado, um encostado, e mesmo assim, ele ainda é o favorito da família. É um drama familiar muito familiar, se vocês me entendem, sabe? Sempre tem aquele irmão que é o problema, que é o que mais causa briga, que é o que menos faz coisas pela família, e mesmo assim, é o que mais tem a atenção. Tiveram muitas passagens aqui que eu consegui me identificar, sendo irmã mais velha, e a história desses irmãos e dessa família é completamente marcada por sentimentos de inveja, de ciúme, de dependência e principalmente de culpa. Acho que a culpa é um dos pontos centrais aqui do livro. A gente sempre fica tentando achar um culpado para toda essa decadência familiar que a gente tem aqui. É um retrato muito profundo e verdadeiro sobre laços familiares e como eles vão se desgastando ao longo do tempo. E a gente sente como se fosse uma grande novela, sabe? Muitos acontecimentos, muita traição, muita treta. Ao longo das páginas a gente percebe que ninguém ali é completamente bom ou completamente ruim. Todos têm seus atos falhos, mas mesmo assim tentam justificá-los. Até os personagens que a gente acha que vão se safar, eles vão cometer algum erro. É uma relação de amor e ódio aqui com todos os personagens. E esse auge e depois declínio da família se reflete também na transformação da própria Manaus, que é uma cidade de início muito próspera, mas que passa a ser, aos poucos, um espaço de ruína, de desigualdades. Essa história tem muitas camadas e é muito bem construída, de todas as formas. Um dos pontos que eu achei muito relevante também é essa relação patrão-empregado, porque o casal, né, os pais dos gêmeos, eles adotam uma garota indígena abandonada em um orfanato para ser a criada da casa. E isso, na verdade, era uma prática muito comum na época, né? Você adotar, entre muitas aspas, garotas pobres e marginalizadas para trabalharem como empregadas domésticas em troca de abrigo e comida. Só que por trás dessa prática a gente tem uma grande relação de exploração, de subordinação social, de apagamento cultural também. A Domingas, que é a indígena, né, a Cunhantã, que foi adotada para ser a empregada aqui, ela é 100% parte da casa, ela é muito presente nessa dinâmica familiar, mas ao mesmo tempo ela nunca aceita realmente como parte da família, como integrante da família. Ela é humilhada, ela é abusada, sendo que é ela que mantém a casa funcionando, ela que é uma testemunha silenciosa de tudo que acontece naquela casa. E o autor aborda isso com muita sutileza, sabe? É uma crítica que está implícita ali, junto com muitas outras críticas, conflitos e problemáticas que ele vem trazendo, como até a naturalização de relações que beiram um incesto, é uma coisa que deixa a gente até bem desconfortável. E essa mistura de cultura árabe, cultura amazônica e até mesmo cultura indígena dá a esse livro uma identidade muito única. É extremamente bem escrito, sabe aquela escrita bonita que dá gosto de ler, sabe? Que tem frases que
que o autor não colocou um esforço ali pra deixar a frase bonita. Ela só é. E a frase que fala de coisas simples, coisas cotidianas, mas é uma seleção de palavras que dá um encanto, sabe? Dá um lirismo. E ele é um livro contado através de memórias. Um dos personagens dessa família, que a gente só descobre mais lá pra frente, que tá contando a história dessa família pra gente. Então é uma história vista de dentro, sabe? Ele conta aquilo que ele vivenciou e o que ele não sabe, ele ouve das outras pessoas. Então é uma grande costura de lembranças, assim, que não vai seguindo uma ordem cronológica. É mais como se um assunto fosse puxando o outro, ele vai lembrando de uma coisa, depois lembra de outra, o que por vezes também faz com que a história fique confusa, sabe? Não é contado de um jeito linear. Algumas coisas ficam sem explicação e aí ele explica mais pra frente, e aí tem coisa que fica sem explicação, a gente acha que vai explicar mais pra frente e só não explica mesmo. A segunda metade do livro aqui, achei também que a história passou mais rápido, sabe? As coisas aconteciam de um jeito mais apressado. E eu acho que ficou faltando mais contextualização sociopolítica e econômica, porque às vezes comenta coisa, né, da situação atual do país e aí a gente fica, ué, mas foi do nada? Sendo que não foi do nada, né? Só que parece que em algumas partes da história não tem relevância e em outras tem. Parece que algumas coisas a respeito disso ficam meio omitidas ou de lado, sendo que deveriam ter mais foco. Outra coisa que eu achei também é que um dos gêmeos aqui, o Jacob, ele muda de personalidade de uma hora para outra. Fora esses pontos, eu adorei essa leitura, é uma história muito boa. E fica de ensinamento no final, a vingança é mais patética que o perdão. Freud adoraria ler esse livro. 2041, Como a Inteligência Artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas, do Kai-Fu Lee, do Chen-Chiu Fan, foi o único livro grande que eu li esse mês. É um livro que mescla a ficção científica com a não ficção. Um dos autores aqui, acho que é o Kai-Fu, ele é um grande cientista, um dos maiores investidores nessa tecnologia de inteligência artificial, ele sabe muito dessa área, ele estava envolvido em projetos de inovação, e ele já escreveu livros de não ficção sobre inteligência artificial. E a ideia dele era conseguir transmitir esse conhecimento para as pessoas através da ficção. Ele achou que através da ficção as pessoas fossem se interessar mais pelo assunto e com isso, né, aprender mais sobre a inteligência artificial, perder alguns medos, alguns preconceitos, entender melhor como funciona. E aí ele chamou aqui o Chen-Qiu Fan, que é um romancista, mas também dessa área da ficção científica, para eles colaborarem e escreverem este livro, que combina 10 histórias que especulam sobre como nós estaremos, o mundo estará daqui a 20 anos, as mudanças que a tecnologia de inteligência artificial vai trazer para as nossas vidas, com justamente ensaios sobre a inteligência artificial, né, e textos informativos discutindo as questões tecnológicas que foram abordadas nos contos. Então, por exemplo, no primeiro conto, a gente tem uma agência de seguros que utiliza da inteligência artificial para mapear, assim, os hábitos de consumo dos usuários e identificar se eles estão tendo uma rotina saudável ou não, se eles estão se colocando em risco ou não, e com isso determinar o valor do seguro que eles têm que pagar. E aí a história se passa na Índia, e a gente acompanha uma garota que começa a gostar de um garoto que é de uma casta muito baixa e vive em uma região muito pobre. E aí, quando ela começa a ir atrás dele, a conversar com ele, o seguro de vida dela aumenta, porque a inteligência artificial entende que com isso ela tá colocando ela mesma em risco por estar frequentando um lugar mais perigoso, convivendo com uma pessoa que é muito alvo de preconceitos, só que aí, nesse caso, a AI está refletindo os preconceitos que os humanos têm. E no final do conto, o outro autor, o Kai-Fu, vai lá e faz toda uma análise sobre a aplicabilidade dessa tecnologia, sobre os desafios que vão vir com isso, além de também nos introduzir a inteligência artificial e como ela surgiu, como os avanços estão caminhando. Ele apresenta até uns gráficos para ilustrar algumas informações, e os 10 contos aqui vão explorar o impacto dessa tecnologia em áreas da nossa vida diferentes, né? Nos estudos, nos relacionamentos, na economia, nos empregos, nos serviços, no monitoramento de saúde. E juntos, né, o conto e o texto de apoio vão trazer essas reflexões sobre moral, ética, privacidade, os limites da inteligência artificial, sobre regulamentações que seriam necessárias. Uma das coisas que eu mais achei interessante nesse livro é que cada conto se passa em um país diferente, mesclando também com questões culturais daquele local. Como, por exemplo, tem esse da Índia, que tem as castas, tem conto que se passa na Nigéria, tem conto que se passa na China, que tem um personagem brasileiro, trazendo problemas específicos que cada área e cada país pode enfrentar. E eles combinam essa imaginação com muito equilíbrio. Não são muito ousados nas expectativas futuras, né? São mais realistas. Eles apresentam aqui coisas que eles realmente imaginam que possa acontecer daqui a 20 anos. E eles têm uma visão muito otimista da inteligência artificial. Então o livro soa até meio utópico, porque em todos os contos eles tentam sempre apaziguar as coisas no final.
Um ponto muito falho nesse livro é que as histórias são nitidamente construídas para transmitir uma ideia tecnológica específica, e não só porque era para contar uma boa história. Então elas parecem forçadas. Tem dados que são jogados aqui de uma maneira nada natural, sabe? As pessoas têm falas muito falsas. Por exemplo, uma pessoa chega para outra e fala: "Ah, eu vou usar este aplicativo que usa essa inteligência artificial e usa esse machine learning que faz isso, isso, isso por causa disso, disso, disso." Ninguém falaria assim na vida real. Tem um conto aqui que tem 2 personagens de 6 anos que são irmãos gêmeos. Aí tem uma hora que um deles fala: "Ah, apesar de nós termos apenas 11% de incompatibilidade genética." Me diz, que criança de 6 anos que vai falar isso? Me diz. Então, apesar de serem contos muito criativos, eles são extremamente mal escritos. Os personagens aqui também não têm uma evolução. Eles simplesmente mudam. As partes dos ensaios, né, os textos de apoio não ficção, são muito interessantes, trazem dados relevantes, mas parece já meio desatualizado, porque é um livro que foi escrito em 2020, e de 2020 pra cá, as coisas mudaram bastante já. Então não apresenta nada tão revolucionário assim, sabe, nos textos. Você lê mais pra saber sobre a criação e desenvolvimento da inteligência artificial. E por vezes ainda é meio repetitivo, sabe, porque depois de todo o texto tem isso e fica até um pouco cansativo. Eu confesso pra vocês que eu queria ter abandonado. Eu li os 2 primeiros contos ali e tava achando muito ruim, porque é muito mal escrito, sabe? Só que, apesar de tudo, eu tava achando os contos curiosos, sabe? Eu gosto muito de ler contos de ficção científica pra ver o que os autores imaginam, histórias diferentes, às vezes muito criativas. Só que eu devia ter abandonado mesmo, porque os contos do final não são tão interessantes quanto os contos do começo. Mês passado eu também tentei fazer um desafio de leitura de ler 7 livros em 7 dias. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês verem depois se eu consegui ou não. Um dos livros que eu li neste vlog foi Folhas da Oliveira, do Mahmoud Darwish. Foi publicado em 1964, é o primeiro livro desse autor, que é considerado um dos maiores poetas palestinos. Ele é muito importante para a cultura árabe, por transmitir em seus poemas toda a memória, todo um sentimento de um povo. Em seus versos, ele mescla o íntimo com o político. Ele fala de exílio, de perdas, de resistência, de busca por identidade, busca por liberdade, e ele reflete toda uma identidade palestina em seus poemas. A maioria dos contos são sobre isso, né? Ele era um grande ativista, estava ali de frente produzindo seus versos para expressar suas ideias a respeito da situação política da Palestina, mas alguns poemas também são de amor. Parece que ele era um jovem rapaz que estava apaixonado aqui na época, então alguns contos têm essa leveza, né, do amor e de você se encontrar verdadeiramente em outra pessoa, e são todos muito bonitos. São de uma sensibilidade, sabe? Eles transmitem muita coisa. Eu não sou uma pessoa muito chegada em poemas, mas eu adorei esses aqui, sabe? Eles me tocaram muito. Eu marquei a maioria das páginas, tem várias frases aqui que me marcaram. É muita sensibilidade, é pura arte aqui. O que se chama Carta do Exílio foi, de longe, o que eu mais gostei. Eu confesso que ainda teve alguns versos assim aqui e ali que me escaparam o significado. Às vezes tem um jogo de palavras que eu não entendo completamente o que o autor quis dizer, mas eu senti. Eu senti tudo que ele quis passar aqui, a maioria das coisas, eu entendi sim. Eu gostei demais, e esses poemas eles carregam toda a verdade de um povo, né? Eles mostram que a poesia é o que pode salvar os vestígios de algo que foi despedaçado. Outro livrinho que eu gostei muito foi Pequenas Coisas Como Estas. É uma história ambientada em uma pequena cidade irlandesa, ali nos anos 80, né, em um povoado pequeno, pacato, de muitas fofocas, muito influenciado pela Igreja Católica. O protagonista aqui é um cara com uns 40 e tantos anos, que vive uma vida simples ao lado das suas 5 filhas, coitado, e da sua esposa. Eles são meio que uma família exemplar ali na comunidade, e ele trabalha com venda de carvão e lenha. E como a história se passa durante o inverno, ele tá tendo uma alta demanda, né? Tá tendo que entregar carvão e lenha para muitas casas, muitos estabelecimentos, para as pessoas se esquentarem. Até que ele foi fazer uma entrega de carvão no convento local e ele viu umas coisas assim muito perturbadoras, umas coisas que ele não imaginava, que fizeram ele refletir e repensar muitas coisas. No caso, aquele convento era uma lavanderia de Madalena. Enquanto eu li essa história, eu não sabia o que isso era, eu descobri lendo e no final ainda tem uma nota da autora com dados explicando tudo. Então é uma história assim bonita e simples, mas que vai tratar de algo que não é tão falado, sabe? Que mancha a história da Irlanda e de muitos outros países também,
que praticavam essas coisas absurdas. É descobrindo isso, né, que o personagem ele vai se confrontar com ele mesmo e com toda a hipocrisia da sociedade em que ele vive, porque pelo visto as pessoas sabiam daquilo e agiam com naturalidade. E ele precisa refletir sobre os seus valores mais fundamentais, se ele age, mesmo parecendo a escolha mais difícil, que vai trazer mais consequências, ou se ele fica indiferente, se ele fica conivente, assim como todas as outras pessoas do povoado. É isso que vai fazer ele perceber que existem muitas, inúmeras injustiças que o cercam. E a maioria das pessoas escolhe fechar os olhos. Com isso, ele também começa a refletir sobre a própria vida dele, de onde ele veio, como a vida dele poderia ter sido diferente se ele não tivesse tido ajuda de pessoas importantes, pessoas boas. Ele se pergunta como as pessoas conseguem acordar de manhã e fazer o que elas têm que fazer e continuar sendo cristãs, sendo que elas não ajudam o próximo. E ele filosofa sobre o próprio significado da vida e do tempo também, né? Ele percebe que ele tem 40 anos e os dias parecem os mesmos. Parece que ele não alcançou nada, apesar de ele estar muito diferente de quem ele já foi um dia. Ele começa a se perguntar para que os dias servem, se todo dia parece o mesmo. É uma leitura muito fácil, né? Uma história curtinha, e é tudo uma sutileza, mas ela tem o seu peso. A autora consegue mostrar como os pequenos atos de humanidade, aqueles que parecem até mesmo insignificantes, podem ter um impacto profundo na vida de outras pessoas. Leiam, gente, esse livrinho aqui, tá? É uma história, assim, muito boa. Outro que eu também adorei ler foi Entre Gravetos e Ossos, da China Maguire. É um livro de fantasia que é a continuação de Volta pra Casa. São histórias que se passam, assim, no mesmo universo, algumas têm até os mesmos personagens, só que você não precisa ler uma seguida da outra. São histórias fechadas em si, tanto que esse aqui se passa até antes do que o primeiro livro. E o primeiro livro, na verdade, eu não gostei muito. Eu fui até com expectativas baixas para esse segundo, só que eu me surpreendi muito positivamente. Essas histórias têm um elemento fantástico muito interessante, né, que elas trabalham o que acontece com as crianças que vão para os mundos mágicos e depois retornam para o mundo real. Como que elas lidam com tudo? Por exemplo, a Alice, que caiu lá no buraco do coelho, ou o pessoal de Nárnia, que atravessou o guarda-roupa. Eles viveram anos, muito tempo, em um mundo mágico muito diferente, e depois eles voltam do nada para a Terra aqui, para a vida real, para a vida normal. Como que eles vão se readaptar? E aí meio que existe uma reabilitação, que é uma escola, assim, para essas crianças desajustadas, que são crianças que foram meio que expulsas de mundos mágicos e querem voltar pra lá, não querem ter que lidar com o mundo real de novo. E a gente vê que existem diversos mundos mágicos muito diferentes. Tem mundos que são mais absurdos, tem mundos que são mais lógicos, tem mundos que são mais coloridos, tem mundos que são mais sombrios. O primeiro livro se passa nessa escola, assim, de reabilitação, já esse segundo se passa em um mundo mágico. A autora vai intercalando, né? Um é no mundo real, outra é em algum mundo fantástico. E aí aqui a gente acompanha a Jack e a Jill, duas irmãs gêmeas, filhas de pais muito despreparados e muitos controladores. Eles tiveram filhos, na verdade, só porque eles queriam esse status social, sabe? Ai, tivemos filhos. Eles não queriam ter que lidar com dois seres humanos, criar dois seres humanos novos. Então, eles criam elas totalmente em caixinhas. Eles definem o que elas têm que vestir, o que elas têm que comer, que atividades elas têm que fazer, sendo que era isso mesmo que elas queriam. E isso afeta muito quem elas são e prejudica muito a relação entre elas mesmas. A autora mostra muito bem como é importante você tratar uma criança como se fosse um ser humano, né? Porque ela é. Ela tem vontades próprias, ela tem as opiniões dela. Acontece que essas meninas nunca foram satisfeitas, né, no mundo real, na vida que elas têm. E aí, quando elas têm 12 anos, elas vão brincar, assim, em um baú de fantasias. E quando elas abrem esse baú, na verdade, ele tem uma escada que desce, até elas chegarem nas charnecas, que é esse mundo meio devastado aqui, é um mundo mais sombrio, em que existem vampiros, lobisomens, cientistas loucos, e cada uma delas precisa decidir um mestre a seguir. Uma vai ser uma aprendiz de cientista maluca, e a outra vai ser meio que a filha, a sucessora de um vampiro. É só depois elas irem para esse mundo mágico que elas começam a entender melhor quem elas são e as maneiras com que elas podem expressar a própria identidade, porque uma pessoa é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa específica. Muitos anos vão se passar delas aqui nesse mundo mágico, elas vão aprender, vão ter várias aventuras e até uma grande aventura, né, que vai culminar aí no final. Eu achei muito interessante, muito criativo. Eu fiquei bem presa na história também, sabe? Eu queria estar ali sabendo o que as irmãs estavam fazendo e a escrita
escrita também, ela passa toda essa sensação de fábula, sabe? De conto de fada antigo mesmo. E eu simplesmente adorei. Não é aquela história, assim, mas é uma fantasia aconchegante até. É uma fantasia divertida, é uma fantasia que traz ensinamentos. E eu achei muito legal, agora quero até ler a continuação, o terceiro livro. Pena que tá esgotado, né? O primeiro me deixou completamente desanimado. Eu achei que nem fosse querer continuar essa série. Só que como eu já tinha o segundo, né? Eu fui dar uma chance. E olha só, agora é uma série que eu quero continuar. Arrumei pra cabeça. As Vira-Latas. Aqui a gente tem 8 contos chilenos, todos narrados em primeira pessoa por protagonistas diferentes, né? São sempre garotas jovens, adolescentes, que vivem em bairros pobres, de classe baixa, que por muitas vezes são pardas, se passando ali pelos anos 90, 2000. São personagens passando por aquela fase da vida em que você tem a perda da inocência, o florescer da adolescência, uma fase de muitas experiências, muita descoberta, em que você tá pensando muito sobre você mesma, sobre o seu corpo, sobre as pessoas ao seu redor, vivendo dilemas internos, tendo mais entendimento sobre a vida. Os contos, cada um vai trazer coisas diferentes, sabe? Sobre ou relacionamentos de paixões, sobre términos, sobre expectativas, sobre relações familiares, falando de amizade, de desejo, de rupturas, de descoberta da sexualidade e de uma percepção da desigualdade social, né? Elas se percebendo enquanto garotas marginalizadas, todos com esse humor ácido também por trás. É uma história que tem o seu senso de humor, mas que é muito cruel também porque é uma história muito real. E elas não têm começo ou fim. Elas são só crônicas do cotidiano, sabe? É só um momento, um pedaço da vida dessas personagens. Então não é um conto que a gente vai esperar grandes coisas ou grandes explicações, sabe? São só vivências comuns de garotas pobres, millennials, latinas. Tem uma ambientação muito bem feita e é muito fácil da gente se identificar também. Bom, pelo menos eu me identifiquei bastante em alguns momentos. Principalmente tem um conto aqui que é sobre relação entre primas. São primas que foram criadas muito amigas, mas que uma era muito pobre e a outra não. E isso acaba sendo, assim, um grande primeiro choque de realidade que você tem quando criança. O título é um simbolismo sobre como as personagens se sentem, né? Como vira-latas, sem raça, sem um lugar certo ao qual pertencer. Eu gostei do que o livro se propõe, sabe? Gostei de algumas histórias, mas eu acho que alguns contos são muito esquecíveis. Em livros de contos, tem sempre aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente gosta menos. Então, eu esperava mais desse livro aqui, sabe? Eu não acho ele um livro ruim, mas ele não atingiu as minhas expectativas. O Nariz, este pequeno clássico, né? Pequeno body horror da literatura clássica russa. Temos aqui uma história muito surrealista, muito absurda, em que um cara, um funcionário público, um dia simplesmente acorda sem o nariz dele. O rosto dele está reto, chato, plano. Ele não tem nariz, só tem um espaço, né? Um reto. E ele fica extremamente preocupado com isso, porque o que as pessoas vão pensar? Ele precisa ter reuniões, ele precisa fazer networking, ele é uma figura importante ali. Ele, na verdade, não tá muito preocupado em não ter o nariz, mas sim o que as pessoas vão pensar dele por ele não ter nariz. Ele parte em uma busca muito louca atrás desse nariz, não sabe o que fazer, se ele vai pra polícia, se ele vai, anuncia no jornal, mas ao mesmo tempo ele não quer que as pessoas saibam pra ele não passar vergonha. E esse nariz, gente, enquanto isso, o nariz... Primeiro que o nariz apareceu do nada no pão de uma outra pessoa, na casa de uma outra pessoa aleatória. E o mais bizarro é que depois esse nariz meio que ganha vida própria. Ele vira dono do próprio nariz. Ele passa a circular ali pelas ruas de São Petersburgo vestindo um uniforme de alta patente. Então ele passa a ocupar um cargo público até maior do que o seu próprio dono. O que pro dono dele foi um ultraje pior ainda, né? Foi uma vergonha maior ainda, né? O nariz dele tá sendo superior a ele. E uma coisa muito legal do conto é que as pessoas agem como se fosse algo incomum, mas não impossível. Elas recebem a notícia tipo assim, caramba, é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Um nariz sair do rosto e andar por aí. Mas essas descrições muito exageradas, né? Muito surreais, dão esse tom de caricatura para a história, né? Um tom de ridículo. Mas o que o autor quis trazer aqui foi uma crítica à sociedade russa do século XIX, né? Que era marcada por essa extrema obsessão e preocupação com a própria aparência, com o próprio status, com os títulos, com como seriam vistos na sociedade e como esse sistema burocrático e social era extremamente absurdo. É uma historinha curta, assim, bem no ponto. Eu gostei, mas eu acho que eu tava esperando outra coisa dela. Eu imaginei que ela fosse ser diferente, não sei. Não sei se eu senti que faltou mais coisas ainda, porque é uma história que acontece muito do nada, sabe? Ela aconteceu e depois só deixou de acontecer. Mas eu achei bem bom. Outro curtinho que eu li no meu blog de desafio de 7 em 7 foi O Bebê é Meu, da Wencam Bright White. Ela é a mesma autora de Minha Irmã, a Serial Killer,
uma escritora nigeriana. E essa história se passa em 2020, no ápice ali do lockdown, da pandemia, do Covid-19, né? Então é uma ambientação já muito interessante que eu não estava esperando encontrar isso aqui. Não imaginei que o livro fosse passar nessa época, até porque o livro foi publicado logo em 2021. Ela escreveu em 2020 e já veio pro Brasil em 2021, achei bem rápido. Mas é uma história curtinha mesmo, né? E é até interessante que a gente vê como eram as coisas lá na Nigéria, né? Nesse momento muito tenso e incomum do lockdown, como eram as dificuldades do dia a dia das pessoas, como foi a adaptação, né? Coisas que aconteciam lá. Por exemplo, tinha muita queda de energia. Não sei nem se é algo que ainda tem, né? Mas às vezes as pessoas simplesmente ficavam sem energia e por muitas horas, assim, por muitas vezes na semana. E os ricos tinham geradores. As pessoas que tinham condições tinham geradores. Mas os pobres só ficavam no escuro mesmo. E essa historinha aqui é uma mistura de mistério com drama familiar. O protagonista é um cara ali de 20 e tantos anos que ele tá inicialmente passando lockdown com a namorada dele, né, no apartamento dela, até que ela descobre que ele tá traindo ela, que ele tá conversando com outras ali no telefone e expulsa ele, fala, quero saber mais de você aqui não. E isso no meio da pandemia. O que ele faz, né? Pra onde ele vai? Ele acaba indo pra casa de um tio dele, que na verdade acabou de falecer. Então ele imagina que só quem vai estar lá vai ser a tia. E em um momento de muita fragilidade, né? Acabou de perder o marido e de ter um filho também. Pelo que o protagonista ficou sabendo, assim, bem por cima, ela teve um bebê e logo em seguida o marido dela morreu de Covid. E como é a única parente que ele tem perto, ele vai pra casa dessa tia. E chegando lá, ele descobre que não tá só a tia e o bebê ali. A amante do tio está também. Ele começa a estranhar muito, porque como assim? O tio tá morto, mas tá morando a amante, a esposa e o filho. E o filho é de qual das duas? Começa a surgir o questionamento, porque a tia fala que o bebê é dela, mas a amante fala que o bebê é dela. E ele fica no meio desse fogo cruzado, as duas vão se atacando muito, porque elas começam a criar brigas. E no meio disso tudo, o bebê fica até negligenciado, porque elas dão mais importância a ter razão e estar certa do que ao bebê. E essa tensão doméstica só vai crescendo ao longo do livro. A gente não sabe que caminhos a história vai tomar. É uma grande desarmonia, sabe? É uma história intensa. De certa forma também é claustrofóbica, porque você tá no lockdown, você não pode sair dali, as duas estão se atacando e o cara não sabe o que fazer. E por trás disso tudo ainda tem um toque de humor ácido. A autora ainda conta isso tudo como se fosse uma grande fofoca familiar ali, um caso de família. E traz as reflexões sobre a infidelidade masculina, né? E como os homens encaram isso. Porque na Nigéria é até comum ter alguns casamentos em que tem mais de uma esposa, né? Pra um marido só. Porém, pra essa tia era um casamento monogâmico. E aí aparecer a amante lá e todo mundo tratar isso com normalidade, o próprio protagonista, ele vê isso como algo inerente aos homens, né? Algo natural. O homem, ele vai trair. O homem, ele precisa de mais de uma mulher. A autora conseguiu brincar e trazer muitas coisas aqui em um livro até bem curtinho. Não é uma obra-prima, mas ele é muito legal. Em setembro eu também li um conto que está no Kindle Unlimited que se chama Os Segredos do Quarto de Bloom, do Rafael Ori. É uma história curta em que a protagonista é a Hiro. Ela é uma adolescente que gosta muito, muito mesmo de um produtor de conteúdo cozy. O canal dele se chama Quarto de Bloom. Ele faz aqueles vídeos calminhos para as pessoas relaxarem, com uma luz amarelada, ele monta quebra-cabeça, ele faz não sei o quê. Uma coisa bem aconchegantezinha. E ela é obcecada por esse criador porque ele ajudou muito ela em um momento da vida difícil que ela teve. E ela gostou tanto dele ali que ela criou um fã-clube pra ele, ela começou a mandar mensagem pra ele e de alguma forma ele respondeu. Eles criaram até uma amizade. E a história se inicia quando vai ter um evento muito grande assim do TikTok Awards, sei lá, e ele não foi convidado. Por algum motivo ele não vai, sendo que ele é um dos maiores criadores, e ela começa a achar isso muito suspeito, acha que tem alguém sabotando ele. Então ela e as meninas do fã-clube vão investigar e descobre que, na verdade, elas estão sendo enganadas. Ele que recusou o convite. E por que isso? Por que ele está mentindo pra elas? E essa Hiro, ela começa a investigar e ela vai até um pouco longe demais, sabe? Ela é um tiquinho paranoica. E aí ela já começa a inventar mil teorias na cabeça dela de que alguém tá impedindo ele de gravar, de sair de casa. Mas conforme ela vai investigando, ela descobre que o buraco, na verdade, é muito mais embaixo. Muito mais. O livro entrega pra gente reviravoltas, né? Não é apenas uma. Porque tem uma coisa que acontece que você fica chocado, mas ele ainda termina de um jeito que é uma grande quebra de expectativa. E de um jeito que não tá escrito ali com todas as palavras, sabe? O autor, ele deixa implícito pra você entender. É muito interessante como ele trabalha as evoluções, né, tecnológicas que podem vir e as consequências disso. O conto é uma mistura perfeita da ficção científica, do suspense, da aventura e até uma pitadinha de drama e de humor,
porque o Rafa, ele tem essa escrita muito própria dele, né? Cheia de piadocas, cheia de referências, que é uma escrita jovem, leve, de um jeito divertido, e também é muito fluido, é uma escrita rápida, que você lê assim num fôlego. Isso é mérito tanto da escrita do autor, que é realmente uma escrita que te prende, mas também é porque é um conto curto de poucas páginas e que passa muito rápido. Isso é um ponto até que pra mim foi, de certa forma, um defeito, né? Porque eu acho que as coisas acontecem de um jeito muito apressado. E acaba que a história não fica tão desenvolvida. A gente percebe aí que, na verdade, não foi um plot twist que foi pensado pra se encaixar em uma história. É toda uma história que foi pensada ao redor de um plot twist. O plot twist foi a primeira coisa a ser construída e depois ele foi pensando no resto. Então vira uma história em torno de um plot twist. Sem a reviravolta, é uma história que não vai se sustentar. A reviravolta em si é algo muito interessante, que realmente a gente não espera, bem maluco assim, porém a história como um todo é muito mirabolante. As coisas que acontecem são muito improváveis, sabe? Tinha um momento que eu achei até que era um delírio já da protagonista, porque não era possível que ela tava fazendo tudo aquilo ali sozinha. Eu percebi também alguns erros pontuais nessa história, né? Por exemplo, a protagonista, ela fala em uma página que ela está de férias da escola. E por isso que ela tá conseguindo, né, ir pra tudo quanto é canto em busca desse influenciador. E aí, tipo, umas 2 páginas depois, ela acha estranho o irmão mais novo do Bloom, do influenciador, não estar na escola. E ela vê o olho vermelho e acha, tá com conjuntivite. Fica falando dessa conjuntivite várias vezes. Eu achei até que isso fosse ser alguma sacada depois, sabe? Que ele nem tava com conjuntivite, tava chorando, sei lá. Comecei a inventar a teoria também pra justificar isso, porque só ficou muito estranho falar da conjuntivite 15 mil vezes pra justificar ele não estar na escola, sendo que, gente, não era período de férias. Claro, as escolas não vão entrar exatamente no mesmo dia de férias, mas se é período de férias, gente, se ela tá de férias, por que ela acha estranho uma outra criança tá de férias? Assim, são erros bobos, que não influenciam, não afetam a história, mas são simplesmente erros de plot, coisas que não fazem sentido tá ali. Por isso, pra mim, eu gostei do livro, sim, né, eu não acho um livro ruim, mas eu acho que foi o mais fraco do autor. Apesar de eu ter gostado do jeito que ele mostra como alguns fãs são muito malucos mesmo, né? Eles colocam uma grande expectativa, criam muita dependência em uma pessoa que eles acham que é perfeita, assim. Sendo que todo mundo que tá aqui atrás da tela é ser humano também comete erros. Ninguém mostra 100% de si em um vídeo. Tem fã que é meio doido mesmo, né, gente? Que idolatra o ídolo num nível como essa protagonista. Esse conto, ele vai até bem pra além disso, viu? É doideira. Por fim, o último livro que eu vim falar aqui das leituras de setembro foi esse quadrinho que se chama Mayara e Annabelle e a Carreta Fantasma. Essa aqui é meio que uma edição especial, uma história extra da Mayara e Annabelle, que saiu pelo projeto HQ para Todos, da editora Conrad. É um projeto que publica quadrinhos bem curtinhos, com umas 30 páginas, só que com um preço muito acessível, menos de R$14. Eles já devem ter acho que uns 10 publicados e são quadrinhos de autores relevantes mesmo, sabe? Depois eu vou até buscar alguns outros para comprar. E esse projeto deles é extremamente importante, né? Que a gente tem que divulgar, porque o intuito é popularizar a história em quadrinhos e fazer com que mais pessoas consigam acessá-las, né? Eles trazem a um preço muito baixo, em torno de R$10, para que mais pessoas possam comprar, conhecer essas histórias e adentrar no universo dos quadrinhos. Mayara e Annabelle são 2 funcionárias públicas que trabalham em uma organização que combate crimes sobrenaturais. Elas são funcionárias da Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum. Aqui fica em Fortaleza, no Ceará, né? Porque tem em todos os estados do Brasil. Então, quando acontece alguma coisa muito estranha e suspeita, um desaparecimento que ninguém sabe de nada, né? Que parece ser demônios ou fantasmas, elas vão lá investigar e combater. Uma delas é uma maga e a outra é uma ninja. Elas têm uma história oficial, em que elas começam a investigar mais coisas do que deveriam até, que saiu, né, como edição definitiva da Conrad e tal. Eu adorei quando eu li. É uma história de fantasia que tem essa brasilidade inerente, sabe? Tem memes e hábitos que só os brasileiros têm, costumes, gírias e coisas muito próprias do Ceará. É muito divertido, muito criativo. Eu indico muito. E esse aqui é só pra gente ter um gostinho dessas histórias. É uma pequena historinha, né, que não tem conexão com as outras, então dá pra ler só ela, assim, separadamente, né, pra conhecer realmente essas personagens. E aqui elas vão investigar esse caso da Carreta Fantasma, que é uma brincadeira ali com a Carreta Furacão, desses personagens, assim, super bizarros, né, de fantasia, meio doida, que eles ficam dançando, alegrando as pessoas. E isso as pessoas contratam, né, pra fazer eventos, pra entrar no carrinho, ele caminhar, os personagens irem dançando. Só que esse específico, a Carreta Fantasma, está, pelo visto, sequestrando as pessoas. Tem alguma coisa estranha acontecendo e a Mayara e a Annabelle vão investigar. Bom, como é uma história muito curta, e ela tem que dar uma introduzida a quem são essas personagens, ao que elas fazem, e também é um mistério,
acaba que tudo acontece muito rápido. Não é aquela história desenvolvida, sabe? Eu acho que era isso que eu esperava. Eu esperava uma história mais trabalhada, mais coisas sobre essa carreta fantasma, mas acontece tudo muito rápido. A resolução realmente é tudo muito fácil. Algumas coisas ficam até meio confusas. Pra quem já conhece as histórias, já leu as outras histórias da Mayara e Annabelle, acaba que não é tão bom. Eu gostei dessa ideia da carreta fantasma, achei muito criativo e como eles usam os poderes, eu achei isso muito legal. Mas pra mim é uma história bem fraquinha, comparado ao que eu conheço da Mayara e Annabelle e comparado ao que eu esperava que essa história fosse. Tinha potencial, gente, podia ser uma coisa muito mais legal, mas realmente eles estavam limitados aqui, né? Era pra ser uma história curta pra que fosse essa edição mais barata. Mas eu indico, é um quadrinho bem acessível que pode ser uma boa porta de entrada para conhecer essa dupla genial. E esses foram os 10 livros que eu li em setembro. Conversem comigo nos comentários, me falem se vocês já leram algum desses livros, ou sobre os livros que vocês leram, tá? Quais vocês indicam. Eu tenho uma certa dificuldade em responder os comentários, mas eu sempre leio todos. Então não importa o que você comentar, você pode estar me chamando de feia, ridícula, baranga, que eu vou estar lendo. Esse provavelmente eu responderia. Enfim, não esqueçam também de dar o like no vídeo, de hypar, de se inscrever no canal, né, se você ainda não for inscrito. Compartilha também o conteúdo com seus amigos, para ajudar o canal a crescer. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.